Meus amigos, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um programa da Hora do Evangelho. Hoje é um programa bastante especial, porque a gente vai dividir a parábola do semeador em 4 partes. Essa é a primeira. E o nosso intuito é focar no simbolismo e na aplicação da nossa vida dessa que é a mensagem que Jesus disse que, se não entendermos essa parábola, como compreenderemos todas as outras? Para vocês verem a importância dela, né? Então, eu convido vocês a pegarem seus copinhos com água, peguem sua garrafinha para a semana, aqueles que quiserem, e vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, sempre buscando o auxílio e a presença dele no momento de hoje, né? Na noite de hoje. Amado Mestre Jesus, nosso Pai de infinita bondade que nos intui e nos orienta, agradecemos por mais uma semana, por mais uma noite, na presença dos bons espíritos, buscando sempre a saúde e a aplicação do Evangelho, das palavras de Jesus, a nossa vida e o nosso cotidiano. Nos proteja, Senhor, durante a semana. Nos convidamos à espiritualidade maior, ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Mestre querido Inácio Daniel, que nos acompanhe durante a noite. Graças a Deus. Então, a parábola do semeador tem uma importância bem grande, né? A gente vai ver como é profundo as palavras de Jesus, é profundo as palavras de Jesus e como ele escolheu tão perfeito cada palavra. Durante esses 3 anos que o mestre ele conviveu com os discípulos, certamente que houve muito mais parábola do que foi dito, né, do que está nos evangelhos. Mas a gente teve, eu diria, talvez a sorte de a gente ter essa parábola nos evangelhos, porque ela tem, como falei, bastante significado, né? É sabido que as parábolas de Jesus elas têm uma profundidade muito grande, né? Porque a gente tem que analisar ela com o contexto histórico e graças a Kardec a gente pode avaliar e analisar à luz da doutrina dos espíritos e a gente pode também analisar de acordo com a psique humana, né? Então, nunca é desnecessário a gente ressaltar essa inteligência de Jesus, né? Típico de espíritos evoluídos, de falarem muito com poucas palavras. A gente vê a profundidade da parábola e o intuito que Jesus quis dizer com ela, com essas poucas palavras, né? Nós vamos a ela, por mais que algumas pessoas já saibam, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção em cada palavrinha que eu disser, que a gente for ler agora, para vocês entenderem não como uma... Eu sei que vocês já conhecem, mas eu quero que vocês prestem mais atenção do que o normal, porque é bem interessante. Então, nós vamos no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo de 1 a 9. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão de gente, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo da margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: o semeador saiu a semear. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. E os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, pois a terra carecia de profundidade onde havia caído. Mas, levantando-se, o sol as queimou. E como não havia raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60, outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Como eu falei no começo do nosso programa, a gente vai dividir essa parábola em 4 partes. A primeira parte que a gente vai tratar hoje é daquelas sementes que caíram ao longo do caminho. No segundo programa, as pedras, né, que caiu entre as pedras. E
dos espinhos. E por último, a gente vai falar sobre da boa terra, a semente que caiu na boa terra. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer na parábola do semeador é: quem é este semeador, né? Quem é o sujeito dessa parábola? Muitos vão dizer que Jesus é o semeador, mas a gente precisa analisar um pouquinho mais amplamente sobre quem é capaz de semear, né? Quando Jesus fala que o semeador saiu a semear, é comum, tanto os oradores espíritas como aqueles que analisam o evangelho, deles dizerem que é Jesus o pregador, mas a gente pode analisar isso de uma forma mais ampla, considerando qualquer pessoa não só considerando qualquer pessoa que fala, que é um orador, ou que faz um livro, um autor, que tem, né, a palavra escrita. Jesus não é o único semeador. Certamente ele é o mais importante, não temos dúvida disso, né? Mas a gente tem que ampliar o sentido desse sujeito, né? Vocês percebem que a vida é como se fosse um jardim, que toda hora a gente está plantando e colhendo alguma ação, né? Como se fosse um grande campo em que nós plantamos e nós temos necessariamente que colher. Então, a gente entende que o semeador não é só Jesus, né? É todo mundo que está nessa terra. Todo mundo que está no planeta Terra tem e planta alguma coisa. Plantas diferentes, alguns são flores, outros são frutos, né? São árvores frutíferas. A gente precisa saber qual o campo que a gente está, o que a gente está plantando, que tipo de semente a gente está plantando. Então, semeador somos todos nós, né? Mas você pode pensar assim: mas eu não prego a palavra, eu não... Ou eu sou inerte a muita coisa que acontece na vida, né? É interessante a gente pensar dessa forma, porque estar na Terra já faz a gente influenciar alguém, as pessoas ao nosso redor, né? A gente influencia os outros e a gente é influenciado, às vezes sem perceber, né? Através das nossas palavras, às vezes do tom que a gente fala a palavra. Quantas vezes vocês já devem ter, eu acredito que sim, escrito no WhatsApp, mensagem, escrever um monte de coisa e falou: pera, o tom da escrita não ficou legal. Aí você apaga tudo e escreve de novo, né? Você digita de novo. Então, o tom da palavra, como que a gente usa a palavra, diz o significado, e não só o significado, mas o que você quer passar nisso e a gravidade da situação, né? Para você ver como que a palavra ela é importante e influencia as pessoas, todos nós, né? Não só essa palavra escrita, mas a falta de ação, ela já é uma resposta também, né? A falta de decisão também, às vezes, diz muito mais do que uma palavra escrita, né? Do que uma ação. Para vocês perceberem, né, a profundidade e a responsabilidade da nossa presença nesse mundo, os espíritos respondem a Kardec em O Livro dos Espíritos, a questão 92, que os espíritos encarnados e desencarnados podem irradiar para diferentes lados e transmitir ordens e sinais. Olha que interessante, né? Só a nossa presença no planeta, só o pensar já irradia, ou seja, já manda sinais e ordens ao ambiente físico, às pessoas que estão em volta. Então, a nossa responsabilidade só por pensar já influencia, já sementeia, né? Já coloca sementes energéticas em outras pessoas e até, claro, primeiro e sempre em nós mesmos, né? Quem nunca entrou em um ambiente e percebeu, além dos 5 sentidos, alguma coisa boa ou ruim do ambiente, né? Quem nunca sentiu, às vezes, a saudade de uma pessoa, não estava nem pensando nela, e de repente aquela flecha da saudade bate no coração, né? Quem nunca sentiu isso? Quem nunca sentiu uma intuição sobre alguma coisa que deveria fazer e tal? Tudo isso é mensagem, isso são mensagens que os espíritos mandam pra gente e, de certa forma, nos influenciam. É claro que o livre-arbítrio sempre vai estar lá para a gente poder filtrar o que a gente vai usar no nosso dia a dia, na nossa ação,
ou que a gente não vai usar, né? Sempre é responsabilidade nossa, mas o comando sempre chega, e é a semente que é plantada, ou por nós ou pelos espíritos. Então, nossa simples presença, seja no nosso trabalho, na nossa casa, na igreja, no ponto de ônibus, em qualquer lugar, a gente sempre influencia os outros pelas nossas palavras, pelas nossas ações, pelas faltas das ações, pelos nossos pensamentos. Olha como é grave e olha como todos nós semeamos, entendeu? Sobre essa palavra, essa parábola, né? É interessante a gente pensar o quanto que ela é contraditória. Porque quando Jesus fala que o semeador saiu a semear, a gente entende que o semeador é uma pessoa que é profissional, que ela sabe muito bem que ela tem toda a perícia para lidar com semente, mas ela está deixando cair no caminho, entre os espinhos, entre as pedras, o bolso em que tinha as sementes estava furado. Por que ela não tratou do terreno para depois plantar? Parece que ela não tinha responsabilidade e deixou cair no caminho, desperdiçou a semente nas pedras. E a gente sabe que na época de Jesus, na época daquela parábola, as sementes não eram perdão, não eram itens baratos, né? As sementes tinham um valor, não só pelo escambo, mas porque provia, né, a família, gerava o alimento direto com isso, né? Então, perceba como que parece ser contraditório. Jesus, um momentinho. Como que parece contraditório essa parábola, Jesus escolher um semeador que não sabe semear, né? Que não tem cuidado, não tem zelo com a semente, que é cara, né? E preciosa. Por que Jesus escolhe esses elementos, né? Isso pelo menos nos causa, quando a gente analisa bem friamente a parábola, estranheza, porque se cai a estranheza para a gente, imagina para quem ouvia naquela época e que tratava diretamente com a agricultura, né? Era um choque muito maior, né? Devia ser bem complicado isso. É típico da cultura judaica essas parábolas gerarem essa certa indignação, esse conflito do que normalmente acontece, né? Do que acontece na realidade. Jesus sabia disso e usou isso para provocar. Mas se a gente pensar, por que Jesus está colocando um semeador tão imprudente, né? Por acaso ele não merece o título de semeador que Jesus colocou no início da parábola? Ele não sabe, por acaso o semeador não sabe todo o procedimento de que tem que arar a terra, limpar o terreno, retirar as pedras, tirar as ervas daninhas, adubar e depois plantar? Por que ele deixou essas sementes caírem no caminho? Porque ele deixou cair, ele não plantou, né? Ele deixou cair, foi exatamente esse termo, né? Essa é a lei de que a gente tem que preparar o terreno para depois plantar, se a gente quer ser eficiente no nosso plantio. E o que Jesus quis dizer dessa forma? Por que Jesus colocou a parábola desta forma, né? Não é assim que funciona a espiritualidade? A nossa evolução, ela é constante? Ela não é. A gente sabe muitas vezes o que a gente tem que fazer e a gente não faz, né? A gente não age de maneira linear e lógica com os ensinamentos de Deus. É como se a gente soubesse como a gente tem que plantar para poder colher bons frutos, né? E ainda assim a gente não faz. A gente é o semeador imprudente. A gente sabe que a gente semeia a todo momento na nossa vida, como a gente falou antes, né? Na nossa vida, nas nossas relações. Nós fomos designados claramente para servirmos uns aos outros, isso a gente não tem dúvida, para auxiliar, a gente vai ser auxiliado também. A vida é igual um deserto, em que uma hora eu vou carregar, outra hora eu vou ser carregado, né? Então, a gente não está seguindo a cartilha que Jesus disse para a gente poder ter bons frutos.
Isso a gente tem certeza, né? A gente recebe as intuições, a gente estuda o evangelho, a gente sabe, a gente assiste 1000 palestras, sabe de muita coisa, né? E a gente ouve palavras e frases lindíssimas, mas cadê a aplicação no coração, né? Eu digo isso para mim, primeiro, mas não excluo nem a minha parte, nem a dos outros. Então, isso é um recado para todos nós, né? A gente tem que levar sempre isso como uma forma humilde de a gente perceber que, tá, essa mensagem é para mim. Pode ser que sirva para os outros também, mas não é só para um ou para o outro, é para ambos, né? Isso é bastante importante a gente colocar. Mas no nosso estado atual de evolução, por mais que nós nos encontremos em abundância de informações, de sementes de luz, eu diria, né? Nos falta o campo do coração cultivado. A gente ainda não tem essa habilidade de colocar o que a gente ouve em prática. Beleza, que a gente tem que primeiro ouvir, mas a gente tem que ouvir e tentar reter no coração para que isso germine de alguma forma. E não simplesmente caia no caminho e não dê tempo ao tempo e a gente vai perder, né, essa semente das boas palavras que podiam germinar em bons frutos, né? Não são as sementes que nos proverão no futuro? Por que a gente não pensa que um dia pode vir o inverno e a gente precisa ter alimentos espirituais, a gente precisa de virtudes para poder virtudes estocadas para a gente suportar melhor essa passagem que a gente não vai poder produzir, né? Esse inverno, que todo mundo vai chegar no inverno. Isso não nos parece lógico que a gente tem que agir, plantar, para depois colher enquanto é dia, porque uma hora, como eu falei, vai chegar o inverno. Então seria muito mais prudente a gente, enquanto é dia, enquanto ainda podemos plantar, usar dessas sementes para germinar e produzir bons frutos, porque um dia precisaremos dessas virtudes, né? Eu destaco uma parte bem importante do estudo de hoje, que é bem o comecinho, que é assim: o semeador saiu a semear. Quando Jesus estabelece e usa exatamente esse verbo, olha que interessante, né? O que é sair? Sair é você estar em um estado, em uma posição, e ir para uma outra, né? Toda vez que você sai de uma posição para outra, há um movimento, você sai da inércia. Então, o semeador saiu a semear. Nós devemos sair do nosso estado para ir a um outro para poder semear. Isso é a coisa mais bonita que eu acho da parábola, né? A gente não pode permanecer na inércia. A gente tem que sair da nossa condição para poder ajudar o outro. Muito interessante. Imaginem, vou dar um exemplo bem comum. Imagina que você está num ponto de ônibus, num shopping, em qualquer outro lugar, e você encontra uma pessoa, e essa pessoa começa a falar, muito comum isso, ela começa a falar um monte de coisa de como tá ruim a vida dela e tal. E você que estava pensando nas suas coisas, nos seus problemas, tal, nas suas questões, e percebe que você tem que sair do seu olhar interno, que você está olhando para você dessa forma, e olhar para o outro, para que você possa dizer coisas frutíferas para elas, né? Para ela. A pessoa está passando por uma situação complicada. Você dá uma boa semente para ela, para que ela consiga germinar aquilo, né? Então é bem interessante a gente perceber que a gente pode semear de qualquer forma, né? Positiva ou negativa, e a gente põe isso como uma meta de vida, para que a gente saia do nosso estado, eu diria até de certa forma egoístico, né? E a gente consiga olhar para o outro. Quando a gente sai dessa posição, aí a gente consegue semear. Então, é muito importante a gente saber que sair é renovar-se, né? É sair do modo antigo de pensar, sair da inércia para o serviço, da ignorância para o estudo, do vício para a liberdade da disciplina com nosso Mestre Jesus. O semeador saiu para semear. Ele saiu da ilusão, da caverna, e saiu para a luz da espiritualidade que ele chama.
Olha como as coisas se conversam, é muito, muito interessante. João, no capítulo 11, no versículo 43 do Novo Testamento, fala: Lázaro, venha para fora, uma frase de Jesus. Lázaro, venha para fora. Jesus nos chama para fora, né? Olha como encaixa muito bem com o semeador saiu a semear. Jesus nos chama para fora. Lembrem-se, né, que Jesus sempre veio para aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos, né, aqueles que precisam de uma ajuda, que por muitos anos, inclusive antes da chegada dele, oraram fervorosamente para que Deus enviasse alguém que pudesse guiar. Então, Jesus determina: Lázaro, venha para fora, saia desse estado e vem para a luz. Aquele que semeia saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e comeram, né? Isso a gente leu lá na frente. Ainda que o semeador tenha saído do estado anterior, ele ainda continua bastante imprudente. O caminho é o solo, e o solo é o nosso coração. Né? É como se fosse o asfalto, né? A gente colocou as sementes, deixou cair no asfalto, e o que isso vai gerar? Não vai gerar nada, não vai germinar, não vai produzir nada, né? Então, se a gente pensar que o solo é sempre o coração, e o coração que não retém a palavra, né, os bons conselhos, né, as boas ideias, as boas frases, os bons ensinamentos, ele não acolhe a palavra e ele não germina, como a gente tinha falado antes. É aquela pessoa que admira, acha linda a palestra, acha que a pessoa é um excelente orador, acha inclusive que a mensagem é para o outro e nunca é para ela, né? Ela vê a importância da semente, mas é como o pássaro, né? Ela deixa que o pássaro que eu entendo que é como o tempo, que o tempo leva. É como se entrasse por um ouvido e saísse pelo outro. Não germina nada ali, né? E o tempo não demora a roubar nada que não seja fixo, né? Que não tiver plantado, que não tiver raízes, melhor dizendo. Mas como nenhuma ação boa fica sem destino, a semente é roubada e útil para quem quiser e quem souber aproveitar. Infeliz é daquela pessoa que não aproveitou a semente enquanto estava nas suas mãos, né? Enquanto era dia. Então, as sementes que caíram ao longo do caminho são as pessoas que reconhecem os bons conselhos, admiram fortemente, mas para serem aplicados sempre aos outros, nunca a si mesmo. Nossa sociedade, né, vamos trazer para os dias de hoje, a gente vê no Instagram as pessoas colocando as mensagens lá, são lindas mensagens, mas será que elas são lindas, profundas, mas será que eu que postei vou utilizar? Será que ela é bonita o suficiente para eu usar ou é só para eu admirar? Porque é o que eu falo, que o Evangelho fala, melhor dizendo, se a palavra não gerar frutos, ela é inválida, é uma semente que não vai produzir nenhum, nem 100, nem 60, nem 30, né? Então, porque a ideia é sempre que a semente seja acolhida e seja cuidada para que ela multiplique-se e que ela não morra antes de nascer, né? É como a gente fala, fulano é tão inteligente, fulano todo dia está na casa, fazendo uso da caridade, está doando um monte de coisa e tal, mas não é a ação que vai mudar a pessoa, é como ela faz a ação e o que ela deixa isso entrar no coração dela. Acho excelente a frase, trabalhar trabalhando-se. Ela está na caridade, mas ela está mudando a si mesma. Então, não é a atitude. Exemplo, vou doar uma roupa. Eu vou doar ela de qualquer jeito? Eu vou doar ela suja? Eu vou doar ela numa sacola que não está nem dobrada? A roupa não está nem dobrada, não está suja? Não é o fato de doar. Doar não é a questão. É como você está doando que vai fazer com que isso te modifique. Porque posso doar milhões de dólares, do que for, para a casa da caridade, e se eu não tiver a intenção, não vai me mudar nada, né? Não é, vai ser uma letra morta. O que adianta a letra morta? Para nada.
Se a gente perceber, como a gente tinha falado antes, nós somos semeadores imprudentes. Nós sabemos das leis espirituais e continuamos desperdiçando sementes, jogando para todo lado, né? A gente não pode esperar que uma hora caia em boa terra. Isso é desperdiçar, como eu falei, sementes bastante valiosas. O coração superficial é um solo que nada germina, né? Que não espera o tempo agir, que não protege, que não cuida das boas ações, né, das boas atitudes. E isso é a indiferença. Ela é o espírito maligno que nos rouba as possibilidades do bem. É aquela inércia perante a dor do outro e que nos atrasa a evolução. Esse espírito maligno, ele não é obsessor. O obsessor, ele pode dar comandos no nosso ouvido se a gente tiver porta aberta para isso, né? Mas sempre cabe a nós agir ou não. O mal, ele sempre começa com a gente, né? A gente sempre estuda que, como a gente até comentou hoje mesmo, que o pensamento irradia. Então a gente pode contaminar os outros pelos bons ou maus pensamentos, né? Se eu perguntar para vocês, qual que atrasa mais a nossa evolução? É o ódio ou a indiferença? Se existe um coração para o nosso evangelho de hoje, eu diria que é essa a mensagem. É a mensagem do céu e inferno, no capítulo 7. O capítulo 7 inteiro fala sobre isso, né? Sobre espíritos endurecidos. E é sobre a última mensagem, é o espírito chamado Zumen. Começa com X, Zumen. Diz assim: entre os endurecidos, não há somente os espíritos perversos e maus. Há os que, sem procurar o mal, são indiferentes, apáticos. Então ele coloca duas categorias aí: os espíritos maus e os indiferentes, os apáticos, né? Para eles, os apáticos, os indiferentes, a perspectiva do infinito torna sua posição intolerável. Eles não têm força nem vontade de sair disso. São aqueles que levam essas existências ociosas, inúteis para eles e para os outros. Esses espíritos, olha que interessante, esses espíritos são mais difíceis de trazer de volta ao bem do que aqueles que são francamente maus. Porque esses últimos, os maus, né, eles têm energia. Uma vez que esclarecidos, não são tão ardentes para o bem quanto foram para o mal. Né? Olha que interessante. Aos indiferentes será preciso muitas existências para progredirem sensivelmente, pouco a pouco, vencidos pelo tédio, pelo sofrimento, procurarão uma distração numa ocupação qualquer, que mais tarde se tornará uma necessidade. Então, meus amigos, percebam como é grave a nossa inércia perante a vida, né? Essa indiferença que decorre, que decorre muitas vezes de sucessivas encarnações. Se nós nos vemos indiferentes hoje, será que a gente não era muito pior antes? Será que hoje, a gente, com a luz do Evangelho, a gente não consegue, com todo esse ensinamento que a gente tem, com todas essas sementes de luz, será que essa não é a hora de a gente sair dessa indiferença e começar a agir? O quanto tempo a gente não está lutando para isso, né? Vamos ter sempre isso em mente. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 8, fala: cada época é marcada pela virtude ou pelo vício, que deverão salvá-la ou perdê-la. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Perfeito. Seu vício é a indiferença moral. Mais perfeito ainda, né? Encaixa com tudo que a gente falou. Se a indiferença é um grande mal, ele vai sempre inspirar o desprezo e o egoísmo, né? O nosso primeiro passo que a gente tem que ter é perceber em qual tipo de solo que eu tenho agora. Qual é o tipo de solo que eu estou colocando a minha semente? Melhor, qual tipo de solo eu estou deixando cair a minha semente? Será que eu não devia estar ativamente plantando? Será que eu estou deixando cair ao longo do caminho e não estou aproveitando para germinar, para ela produzir frutos? Onde eu estou mentalmente? Sair de um estado e ir para o outro. O semeador saiu a semear. A gente vai estudar ao longo desses quatro programas os tipos de solo.
Nesse, a gente falou sobre a indiferença, a dor do outro, que é aquele que não germina a boa palavra e não gera bons frutos, né? A gente sempre tem que se perguntar, em mim há um terreno para plantio? Eu prefiro pregar, expor frases de efeito, mas eu mesmo não quero me mudar, porque uma das frases que o Espiritismo mais fala é reforma íntima. A reforma íntima é para mim ou é para o outro? Quando eu faço esse evangelho, por exemplo, põe para mim mesmo. É para minha reforma íntima ou é para os outros? É para você? É só para vocês que estão ouvindo ou é para mim? É para todos nós. A mensagem é unânime, que é para todos nós, né? Não tem diferenciação. E quando Jesus nos convida para sair dessa zona mental de indiferença moral para a luz, é para que a gente saia do conhecimento para a prática. A caridade em si ela não vai fazer você evoluir sozinho. A inteligência e o estudo do evangelho não vai fazer você evoluir sozinho. É a prática, é isso, mas aliado à prática, que vai fazer com que a gente evolua, que a gente saia dessa inércia, né? Então, meus amigos, certamente que não é fácil, a gente sabe, que essas palavras sejam aplicadas, mas é sempre dia a dia, pouco a pouco, que a gente vai plantando, vai cuidando dessa semente e plantando, né? Que tipo de semente a gente planta no nosso coração? Voltando àquela parte, né, que a gente falou sobre Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. É genial isso, é muito legal isso. Se aciona no seu coração qualquer palavra do bem, né? Se vocês ouvirem no coração Jesus chamar para fora, para a gente sair dessa situação, saia o quanto antes dessa cripta, dessa escuridão, dessa caverna. Permita plantar a semente do bem e não deixe cair no relento, né? Sem cuidado e sem produção. E se for o caso, se a indiferença vedar o nosso coração, que nós tenhamos um plano de ação para identificar e desamarrar essas amarras, né, melhor dizendo, essas amarras dos nossos pulsos e dos nossos pés, assim como Lázaro estava, né, para que a palavra de Jesus soe como uma ordem aos espíritos do bem: tirem as faixas dele e deixem-no ir, né? Assim eu encerro o nosso evangelho desta noite. Eu sempre agradeço a companhia de vocês. Espero que essas palavras tenham sido úteis para vocês. Espero vocês no próximo evangelho. Hoje nós tratamos sobre o solo, sobre as sementes que caíram, né, ao longo do caminho. E nos próximos encontros, eu espero que sejam tão úteis quanto o de hoje, né? A gente vai fazer a prece para encerrar. Amado Mestre Jesus, amigos espirituais, agradecemos por mais palavras do Evangelho, mais palavras de luz, esperando que nós possamos pegar essas luzes, plantarmos em nossos corações e que eles possam gerar muitos frutos, muitas flores, não só para o nosso jardim, mas para os nossos vizinhos. Agradeço, Mestre Jesus, a companhia de sempre. Ilumina, Senhor, a todos os nossos amigos que estão em suas casas, os nossos parentes, os nossos vizinhos. Não só essas casas, mas o nosso planeta Terra, o nosso Brasil, a todos os países ao entorno, não só também ao plano físico, mas ao espiritual, que a gente sabe que todas as coisas estão conectadas. Eu agradeço ao nosso Mestre Jesus pela companhia de sempre. Graças a Deus. Mais uma vez, a vocês eu agradeço pelo programa de hoje, pela companhia. O que a gente deixa do Evangelho dessa semana, né? Onde a gente vai colocar a nossa semente? Onde a gente vai depositar? Será que a gente vai cuidar dela? A palavra, ela toca o coração e ela chega a germinar? Durante a semana, vamos fazer esse exercício. O que eu ouvir, de qualquer mensagem boa, eu estou aplicando isso? Ou eu estou deixando ela cair pelo caminho? Entra por um ouvido, sai pelo outro. Será que é assim?
ou ela está sendo jogada e está sendo jogada pelo caminho sem proveito nenhum? Onde a gente está depositando a semente para que ela gere frutos, né? Então, meus amigos, muito boa noite e fiquem com Deus.